Emenda Constitucional de número 45, de 30 de dezembro de 2004. As emendas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 3 do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, os artigos 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 168 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. L, X, X, V, I. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados e razoáveis duração do processo e os meios que garante a celeridade de sua tramitação. Artigo 3º. Os tratados, convenções internacionais sobre o direito humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Artigo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado adesão NR. Artigo 36. Do provimento pelo Supremo Tribunal Federal da representação da Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34 VII, no caso de recusa à execução da lei federal, IV revogado, NR, artigo 52, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, NR, artigo 92. Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Segundo, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional, NR, artigo 93. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será de juiz substituto, mediante ao concurso público de provas e títulos com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações da Ordem de Classificação C. Aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto, fundamentando de 2/3 de seus membros, conforme o procedimento e a própria assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem devido despacho ou decisão. O acesso aos tribunais de segundo grau faz-se por antiguidade, merecimento, alternadamente apurados na última única entrância. A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo a etapa obrigatória do processo de vitaliciamente a participação em curso oficial reconhecido por Escola Nacional de Formação, Aperfeiçoamento de Magistrado. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal.
O ato da remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurada ampla defesa. V. A remoção a pedido e a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que coube ao disposto nas alíneas A, B, C e D do inciso II e X. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão publicados, fundamentadas todas as decisões sob pena de anulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos as próprias partes e seus advogados somente este em casos nos quais a preservação do direito e intimidade do interesse no sigilo não prejudique o interesse público à informação. X. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sanção pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. XI. Nos tribunais com número superior e 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com mínimo de 11 ou máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas jurisdicionais delegadas de competência do Tribunal Pleno, prevendo-se a metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. XII. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedados férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional e efetiva à demanda judicial e à respectiva população. XIV. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, atos de mero expediente sem caráter decisório. XV. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição NR. Artigo 95, parágrafo único, aos juízes e vedado. IV. Recebe qualquer título, pretexto, auxílios ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, reservadas das exceções previstas em lei. V. Exerce a advocacia no juízo, tribunal no qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria, exoneração NR, artigo 98. Artigo 1º, antigo parágrafo único. Artigo 2. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente aos custeios dos serviços efetuados às atividades específicas da Justiça, NR, artigo 99. Artigo 3. Se os órgãos referidos no artigo 2 não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Poder Executivo, considera para fins da consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente ajuste de acordo com os limites estipulados na forma do 1º deste artigo. Artigo 4º. Se as propostas orçamentárias do que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins da consolidação da proposta orçamentária anual. Artigo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizado mediante a abertura de créditos suplementares ou especial NR, artigo 102, 1. H. Revogado. R. Ações contra o Conselho Nacional de Justiça, contra o Conselho Nacional do Ministério Público. D.
de julgar a válida lei local contestada em face da lei federal. Artigo 2. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas da inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Artigo 3. No recurso extraordinário, o recorre deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a demissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros NR. Artigo 105. A homologação da sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, como poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante NR. Artigo 107. Artigo 1º, antigo parágrafo único. Artigo 2. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização da audiência e as demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais das respectivas jurisdições, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 3. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo as câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo NR. Artigo 109-A. As causas relativas a direitos humanos que se refere o artigo 5º deste artigo. Artigo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, como finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incide de deslocamento de competência para a Justiça Federal NR. Artigo 111. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Terceiro, revogado NR. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuída aos juízes de direito com recursos para respectivo Tribunal Regional do Trabalho NR. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processo de julgar: 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangindo os direitos público externo, da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ações que envolvem o exercício do direito de grave. Ações que envolvem o exercício do direito de greve. As ações sobre representação sindical entre os sindicatos, entre sindicatos trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Os mandatos de segurança habeas corpus e habeas data, quando o ato é questionado, envolve a matéria sujeita à sua jurisdição. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista reservados disposto no artigo 102.1-O. As ações e indenizações por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho.
e as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. V. A execução de ofício das contribuições sociais prevista no artigo 195.1a.2, os seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que profere e x outras controversias decorrentes às relações de trabalho na forma da lei. Artigo 1º. Artigo 2. Recusando qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, facultando as mesmas de comum acordo ajuizar decídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitado as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionais anterior. Vide ADI número 3423, vide número 3431, vide ADI número 3432, vide ADI número 3520. Terceiro. Em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito NR. Vide ADI número 3423, vide ADI número 3423, vide ADI número 3431, vide ADI número 3520, artigo 115. Os tribunais regionais de trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre os brasileiros mais de 30, menos de 65 anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observando e dispondo no artigo 94. E os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Primeiro, os tribunais regionais do trabalho instalaram a justiça itinerante com a realização de audiência e as demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais das respectivas jurisdições, servindo-se de equipamento público e comunitários. Artigo 2. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituir a câmaras regionais a fim de assegurar pleno acesso ao jurisdicionado e à justiça em todas as fases do processo.